dentro do método, né? Que encapsula dentro de uma variável mesmo, que pode ser um objeto, pode ser uma variável do tipo primitivo, exatamente. Deixa eu... Ai, gente, eu vou ter... Perdão, eu vou ter que... Eu tava com o volume muito baixo aqui. Agora eu aumentei para eu poder gravar. Vamos lá. A gente está vendo as diferenças de argumento com parâmetro. Então, a gente viu basicamente que o argumento aqui é diferente do parâmetro, dos parâmetros, né? Que são variáveis. Então, vamos lá. Declaração de parâmetro. Declarando dentro dos parênteses após o nome do método, né? Que vem aqueles... aqui, ó, tem um exemplo. Is even. Aqui dentro desse parênteses, vem aqui os parâmetros. Tem a mesma sintaxe de declaração que variáveis normais. São locais aos métodos e tem a tarefa de receber os argumentos. Então, ele geralmente recebe o valor, né? A receber o quê? Receber a atribuição desses valores, certo? Então, aqui tem um exemplo aqui, ó. Int x, aí o x, né, aqui na verdade tá retornando aqui com o resto, né, ela tá fazendo um percent aqui, que é na verdade um cálculo, né. Se o cálculo for dividido, x dividido por 2, o resto da divisão, perdão, se o resto da divisão for igual a zero, aí ele vai retornar o que? Um boolean, não true ou false. Mas o que ele está recebendo aqui como parâmetro? O x, né? O x é o parâmetro aqui nesse caso. Aí o método isEven. Não seria event? O que é even? Bom, enfim, não sei em inglês o que é even. Não, é par. É porque o método verifica se Par. o parâmetro x passado ele é par ou não, né? Ah, tá. O E even even é par é par em inglês. Ah, em então faz inglês. sentido, então tá certo. Né? É exatamente isso que faltou o meu entendimento. Mas é isso mesmo. Então ele tá fazendo esse cálculo, né? Como é que ele sabe que ele é par? Que o resto da divisão, dessa divisão aqui, o resto por 2 é igual a zero. Então, tá, vamos seguir. Exemplo de uso do método isEven. A classe par demo demonstra o uso, né? Ali no, isso aqui, toda essa parte do código aqui tá, tá falando. Deixa eu ver aqui. Uso de parâmetro tava falando sobre isso. Só que ali a gente fez um resuminho, ó, aqui, ó, explicando tudo em tópicos, né? Então vamos direto pro código ali pra gente ver a parada. Deixa eu só. E esse par demo aqui, ele tá instanciando aqui, né, criando um new da classe checkNum que tem esse método, certo? IsEven. Aí ele faz umas verificações aqui com a instrução if isEven 10, aí ele vai verificando, né, uns números para ver se ele é realmente par ou não, com if. Se é true, basicamente dá para entender aqui, né? Quando se for true aqui essa instrução, ele já vai imprimir aqui. É par. Então é par. E isEven no caso é par, né? Se não é ou se é. Só que ele tá fazendo meio burrão, né? Ele tá fazendo três. Enfim, né? Dá pra melhorar esse código aqui, né? Só de olhar a gente pode verificar que dá pra melhorar assim. Ele tá fazendo só imprime, não diz se tá errado, se não é. O método é chamado com diferentes números, valores, e argumento é passado entre parênteses.
vamos executar ali, aí aqui já tá falando por múltiplos parâmetros. Então vamos ir aqui pro código. Esse aqui é o par. Esse aqui é outro. Deixa eu fechar tudo. É esse cara aqui. E vamos achar que ele... Acabei fazendo vários exemplos, deixando pré-pronto aqui, para não ter que fazer correndo na hora. Esse aqui é o exemplo. Vamos executar. Aqui ele só imprimiu 2, né, gente? Porque né, só 10 e o 8 é par. Então o 9 aqui não é. Beleza? E aí esse num check que é aquele exemplo ali do mencionado. O que a gente está aprendendo aqui? Aprender o parâmetro, os valores passados por parâmetros aqui. E dá para notar aqui que o main aqui, ele tem o args, né? Ele tem esses argumentos aqui. Mas esses argumentos aqui são vistos, se não me engano, são vistos como parâmetro aqui, no caso, no parâmetro do método. Mas um argumento, ele vai ser atribuído, no caso aqui a gente não está usando para nada, né? Mas se a gente quisesse pegar aqui o args, né, e colocar numa variável, no caso aqui a gente não está usando. Beleza? Esse exemplo aqui é só para a gente ver o uso. Eu tive que instanciar a classe e chamar o método aqui. Beleza? Alguma dúvida até agora? O que vocês acharam estranho? Alguma coisa? Ou desse exemplo Não, aqui para... tranquilo. Eu ainda tô... Pra mim ainda é meio obscuro. Eu vou falar a real, assim, desse argumento valor passado para um método quando ele é chamado. Então, assim, só que parâmetro é a variável dentro do método que recebe o argumento. Então, assim, no caso que isso aqui ele está dizendo assim, qual é o argumento do main? É o args, certo? Só que ao mesmo tempo ele é um parâmetro também, só que ele é um argumento, mas ele não é um parâmetro, realmente, porque eu não estou armazenando em nenhum lugar. Mas se eu tivesse utilizando... Interpretação seria que o args aí seria... Não, você está certo, é o parâmetro. Se eu chamasse o main passando o parâmetro dessa classe, né? É que ele seria o argumento, né? É igual o 10 aí, né? O 10 ele Isso. está interpretando como argumento pela definição, né? E o Aqui, x utilizado dentro do método isEven é que ele está chamando de parâmetro. exatamente, é a utilização. Então, é um nome É para o ele dizer a forma utilizável. Ele pode ser a mesma coisa ou não, dependendo do contexto. Nesse caso aqui, o 10, ele é um argumento do isEven aqui, que eu estou passando. Só que daí o x aqui, nesse já é contexto aqui, parâmetro. já é parâmetro porque eu estou utilizando a variável. Agora tá um pouco melhor pra mim. Porque realmente pra mim, assim, se eu for alguém que perguntasse o que é argumento e parâmetro é a mesma coisa. Só que não, né? Então tem uma É, diferençazinha. Beleza? Se tá usando, não, se não tá. Aí, no caso ali, o args do main eu não tô usando, ele é só um argumento. Mas ele não é parâmetro para nada. Vamos lá, agora vamos ver múltiplos parâmetros. Um método pode ter mais de um parâmetro separados por vírgula. Exemplo, com múltiplos parâmetros é a classe factor. O método isFactor, aqui está passando int A e int B. Verifica se A é um fator de B. Uso do método isFactor. Os argumentos são passados e separados por vírgula. Vamos ver. Aqui tem uma classe isFact, que tem um main com args, que também, pelo jeito, não tá usando. Ele tá fazendo mais ou menos a mesma coisa que aquele outro lá. Tem um método,
Só que ele tá passando 2 parâmetros, né? Só isso, diferença, e tá fazendo basicamente uma verificação aqui, passando 2 parâmetros. Vamos dar uma olhada ali nesse isFact. Já deixei prontinho aqui. isFact. E o factor, ó, ele tem 2 parâmetros aqui. E no caso, aqui se eu fosse ler, instanciei um factor, a classe isFact tem um método main que tem um string args de argumento. Instanciei a classe factor. Esse nome para classe aqui x tá bem ruim, né? Um refactor. Tá bem ruim, né? Segundo a nomenclatura. Vamos renomear aqui factor para ficar. Tá. Factor.isFactor faz mais sentido. Aqui eu tô chamando um método com if para verificação se isFactor 2 e 20 passando como? Aqui eu falo que é parâmetro ou argumento? É argumento. Aí aqui é argumento, né? Beleza, porque eu só tô passando. E aí, o que ele tá fazendo lá? Não sei. O isFact, eu acho que não tá bem representado. O divisível por ficaria melhor, né? Verdade, o nome da classe, né? O nome da classe, da função, e o que a função retorna, né? Porque espectro não ficou claro no primeiro momento, só olhando, né, o que ele faz, a operação que ele está fazendo, que a gente vê que ele está verificando se B é divisível por A. Eu não sei, eu não saberia que nome que eu botaria divided, factor divided, sei lá, A por B. Não sei que nome que melhor que eu colocaria aqui. Que nome vocês colocariam melhor aqui para essa classe? Eu não sei. Correto, is divisible. Alguma coisa assim, né? Divisible. Numbers, divisible numbers. Alguma coisa assim. Eu não vou trocar, sabe por quê? Porque é o exemplo do livro e a gente está fazendo o exemplo baseado no livro. Depois a gente pode se achar ali no repositório, né? Eu não vou trocar por esse motivo. Mas a gente sabe que de repente, sim, fator em inglês faz sentido, né? Mas ainda assim poderia melhorar. Que o objetivo do método ali, a gente já está entrando em boas práticas, né? Isso. A gente já está aprendendo boas práticas. E esse livro é antigo, então vamos dar um desconto. Mas a gente já vai pensando nessas coisas. Então, o que está fazendo aqui? Ele está pegando o B. O B não é nem o A, é o primeiro parâmetro. É o B divisível, Não, aqui ele está dividindo mesmo, ou é o resto? O resto mesmo. É o resto também, né? Tipo, que nem aquele verificando. Só que em vez aqui que tava fazendo por 2, que é pra saber que é par, ele tá dividindo um pelo outro e vendo se vai retornar, vai ter resto, né? Sim. Então tá, agora a gente sabe o que tá fazendo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, o resto dá 0? Dá, né? Dá. Não tem resto nenhum. Aí ele vai dar, eu acredito que ele vai printar que 2 é isFactor. Aí esse aqui, 20 dividido por 3, não vai dar, né? Vai Isso, ficar não quebrado. vai apresentar mensagem. This will not displayed. Eu nem sei quanto é que dá. Vai dar 20 dividido por 3, vai dar alguma coisa de 3,3. Acho que vai ser uma coisa desse tipo. Realmente. Aí ele só vai imprimir esse primeiro. Beleza? É um exemplinho assim meio tosco, né? Mas pra ele entender. Ó, aqui ele tá dizendo, ó. Passa 2 argumentos. A gente tá lendo corretamente. Então a gente sabe que a gente tá lendo, fazendo a leitura do código
Então, quando vocês verem um código assim, isso aqui é o argumento. Mas dentro da classe lá, que está calculando, é parâmetro, que é esse aqui, no caso o A, como ele está usando o A aqui, é um parâmetro que eu estou recebendo. Então tá. Aí aqui ele está falando, no resuminho aqui no finalzinho aqui ele está alertando aqui, antes de falar da parte do veículo aqui, é chamado, os argumentos também são separados por vírgula. Aí, quando são usados vários parâmetros, para cada parâmetro especifica seu próprio tipo, pode diferir dos outros. Por exemplo, aqui tá, eu botei aqui até no resuminho aqui, tipos diferentes de parâmetros. Parâmetros podem ter tipos diferentes, são especificados individualmente. Então, aqui ele botou mais um exemplo, passando 3, né? Então, eu posso ter um int, posso ter um double, posso ter um float, posso ter um char, posso ter um string, posso ter qualquer coisa aqui. E, inclusive, eu posso passar meio que infinito ali, que nem o próprio args. Esse args aqui, alguns tu pode ver que tem 3 pontinhos, alguma coisa assim. Então, não precisa ser definido todos os parâmetros, pode ser meio que aberto, né? Eu não sei se ele não abordou isso aqui Mas nesse aí é do momento. mesmo tipo, né? Aí é do mesmo tipo. Mas é só para um complemento para dizer que assim, não é só isso que a gente passa aqui. A gente pode fazer de forma genérica, né? Tem outros tipos que dá pra gente passar ou argumentos ou parâmetros para um método. Mas como aqui a gente está iniciando, né? Falando sobre isso, então vamos. Esses aqui são os mais básicos. Beleza? Esse resumo cobre os principais pontos, né? Na verdade, tem mais. Eu já estou adiantando. Na verdade, tem mais, mas é isso aí. Incluindo a sintaxe dos exemplos práticos do método even e isFactor. Beleza? Vamos para o próximo item. Aqui ele está dizendo aqui o seguinte, nesse próximo do livro aqui. Adicionando um método parametrizado a classe veículo. Esse é um exemplo que a gente já vem trabalhando, né? Tem algumas classes aqui no repositório que a gente já começou em outros capítulos e, pelo que eu vi, o livro faz uma graduação, ele vai incrementando, né? Às vezes vai evoluindo. Isso é uma coisa bacana que eu achei do livro. Então, aqui o que ele sugere? Adicionar um método parametrizado na classe do veículo. Né? Antes o veículo foi feito bem de forma tosca, até a gente foi reclamando exatamente isso, aí ao longo do livro ele foi tá sugerindo umas melhorias. Perdão. Aí aqui ele está dizendo, adicionar um método para calcular a quantidade de combustível necessária para percorrer uma determinada distância. Aí tem o método fuel needed, o nome, o tipo de retorno, que é o double, parâmetro em milhas, né, em inglês. Aqui é tudo em inglês tudo é diferente, mas a gente tem que meio que abstrair, né, para nossa realidade aqui. Se fosse em português, a gente ia botar em quilômetros, né, quilômetros talvez, mas esse tipo de parametrização a gente pode fazer de forma genérica, pode variar, adaptar, né? Se o nosso sistema for internacional, provavelmente a gente vai ter que usar esse e converter, se for. Mas beleza. A descrição calcula a quantidade de combustível necessária para cobrir a distância especificada. Aqui ele deu um exemplo do método, passando as milhas, um inteiro, retornando as milhas dividido por MPG, que é uma coisa lá que eu não me lembro, agora a gente vai ver lá no exemplo. Vamos pegar aqui, perdão, no capítulo 3, se a gente for ver aqui, tem a classe veículo, cadê?
ver, não sei se foi no capítulo 3 ou no 2 que a gente tinha criado um veículo. Ou foi nesse mesmo? Ah, tá aqui, tá nesse aqui, ó. A gente começou fazendo, olha, a classe veículo tá assim, ó. Começou fazendo assim, e aí o veículo demo que utiliza, eu vou até rodar aqui para vocês. A ideia era a seguinte, criar um veículo, vou fechar aqui, uma classe de veículo, né, que pode ser um carro, o veículo pode ser qualquer coisa, normalmente é um carro, mas poderia ser qualquer outra coisa, né, veículo é uma coisa mais abrangente, veículo de transporte. Mas aqui ele tem passageiro, tem a capacidade de armazenamento de combustível e tem esse MPG aqui, consumo, tá? Que daí é por milha, por galão aqui que ele diz, por isso que é esse nome. Beleza, daí ele, para a utilização, ele botou no meio aqui, criou um veículo, uma minivan, e ele fez o cálculo aqui no meio, né? Vocês não estão achando estranho? O que dá para melhorar aqui? Ele fez setou aqui os parâmetros tudo aqui, criou um veículo e aí fez o cálculo aqui do range, que é esse autonomia, presumindo um tanque cheio de gasolina. Aí ele fez esse cálculo aqui e imprimiu. A minivan pode carregar sete passageiros, segundo, né, passageiros, com um range de 336. Para mim esse número não faz sentido, para nós não faz muito sentido aqui. Mas esse cálculo, ele botou uns parâmetros aqui e fez o cálculo. Mas assim, tem uma forma melhor da gente fazer, né? Então por isso que ali a proposta é criar esse método ali que calcula. Beleza? Então a gente vai evoluir com esse exemplo. Adicionar um método com parâmetro. Tá? Aí aqui a gente continua tendo como é que tu fala assim? Os variáveis, né? Os atributos da Os classe. atributos, exatamente. Obrigada. Os atributos, a gente fala. E aqui ele tá sugerindo criar esses métodos. Por quê? Porque tava lá no meio e não tem nada a ver deixar lá no meio o cálculo. Então a gente vai botar na própria classe do veículo, porque o cálculo é do veículo, né? A gente tem que colocar, encapsular dentro da classe do objeto que a gente está fazendo. Normalmente, o melhor seria isso, não deixar os cálculos e tudo viajando nas classes. Beleza? Então, eu vou copiar daqui e vamos copiar de lá. Eu acho que depois tem mais uma evolução ali que a gente vai ver. Vamos colocar ali. Então aqui já temos um método aqui que retorna o tal de range lá que estava calculando. E tem o fuel needed, que é fuel é gasolina precisada, né? Não sei como é que traduz isso aqui. Que falta. Calcula o combustível necessário para cobrir uma determinada distância. Né? Calcula. Não é needed. Enfim. E aí, em vez de fazer o cálculo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar... Aqui ele tá fazendo o cálculo aqui, né? Vamos comentar esse código do range. Eu poderia pegar esse minivan aqui e chamar o método, né? Aqui, ó. Tá acessível? Tá acessível. Vai dar no mesmo? Vai dar no mesmo. Deu no mesmo. Então, essa ideia. Vou botar os cálculos para dentro do objeto, da classe, do veículo. Até aqui tudo tranquilo? Tem alguma dúvida?
sei se tá todo mundo aí ainda, tá? Até, estamos em 13h30. Mas é Tranquilo. isso, né? A ideia é a gente ir encapsulando. Depois a gente vai falar sobre isso. O que quer dizer? Tá, agora a gente já tá chamando o método range ali de dentro do cálculo. E esse full needed aqui? A gente não chamou, né? Não chamou, vamos chamar. Ele tá fazendo um cálculo aqui. Range of and. Vou botar assim. Miles. Vamos complementar. Olha, o meu Copilot tá. mas. And needs, ó. Já tá até sugerindo. Vai lá, vamos lá, meu filho. Mas eu não vou passar as milhas aqui. Ele não vai. Eu tenho que passar parâmetros nesse for. Ah, tá. Então, eu vou passar o range. Eu não teria que passar o retorno do range aqui, que é as milhas. Porque ele tá. Na real, eu não entendi muito bem esse full needed aqui. Vocês entenderam? Estabelecer uma regra, né, de negócio, Pois é, acho não. que de combustível necessário para esse veículo, né, com o veículo com essas capacidades, né, Isso. onde a capacidade do tanque, né, que é o full cap, é 16, né, tem o Full, valor, full cap. e MPG aí, né, representa, né, o consumo, Isso. né. E agora eu até entendi aqui, ó, com esses passageiros, ele fez esse cálculo que na verdade ele fez uma multiplicação nesse range aqui, ele faz uma multiplicação, né, de um pro outro Isso. e consegue o cálculo do range. Agora, o full needed, eu tenho que passar as milhas. Ah, eu tenho que passar, por exemplo, a distância. Ah, tá, E a calculo. distância que você quer percorrer, né? Ah, tá, então eu tenho que passar um valor mesmo meio que aleatório, por exemplo, eu vou percorrer a 252 milhas mesmo, só para exemplo, né? Não sei Só quanto é para que exemplo. é, e aí ele vai me calcular que vai me retornar o que precisa para me percorrer isso. Então, o que o Copilot sugeriu tá correto, porque ele entende inglês, então tá certinho. Então, vamos imprimir aqui. Agora entendi. Não faz diferença o negócio da linguagem. Mas é bom a gente ir treinando, né? Porque a maioria das coisas são tudo em inglês, né? Os livros e às vezes os sistemas também. Então aqui ele imprimiu e precisa de 12 galões de combustível para percorrer 250 milhas, né? Que foi o que a gente passou por argumento aqui e por parâmetro lá ele calculou e retornou o cálculo. Teoricamente é isso, beleza. Agora a gente já está usando os métodos do veículo. Agora vamos pro próximo. Aí aqui o que fala aqui no livro. Vou até passar no livro aqui. Ó. Ó, deu o mesmo cálculo, só que a saída deu um pouquinho diferente porque a gente está imprimindo de outro jeito ali. To go 252 miles, minivan needs 12,0 galões de combustível. Tá bonitinho, né? Mas é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que a gente fez ali. Aqui, já terminou o exemplo? Ah, não, tem essa classe aqui, Comp Fuel. O que ele tá sugerindo aqui? O fuel é a principal, né? A que vai fazer, vamos fazer assim, o ponto de entrada do programa, né? Se a gente Isso, pensar um programa de cálculo de consumo de combustível, sim, porque a gente tava fazendo no main né? lá e aí meio que na real ele só separou uma classe ali pra ficar É, bonitinho, né?
Isso. Então, tá até aqui. A classe tá lá no programa. Comp Essa aí mesmo. É, veículo demo? Que É, tá? só que tá com outro nome, porque É, foi a partir de um outro exemplo que a gente tinha feito e a gente tá melhorando. Mas eu vou isso. jogar aqui a classe CompFui pra cá pra ficar. Pra gente ir evoluindo, né? No repositório ali com os exemplos. Pra ter, se alguém procurar aqui, tem. Então, vamos lá. Copiar aqui. Que ele tem no meio, ele tá fazendo isso aqui. Que é basicamente a mesma coisa, só que ele vai imprimir agora os mesmos frases ali. Só que em vez de ele estar criando só uma minivan que tava, né, ele tá agora criando dois veículos. Tem o galão, tem a distância, um aqui bonitinho, né, que nem a gente tava pensando na cabeça ali que veículo. Eu vou até deixar como esse exemplo como tava antes. Não sei se tem como voltar. Eu não consigo voltar, gente. Ah, deixa assim. Uh, vamos executar aqui. Ó, daí ele imprimiu exatamente aquilo ali do livro para ficar igual. Então ele faz dois veículos, bota parâmetros diferentes de passageiro, de combustível, de MPG. E aí calcula, só que ele bota numas variáveis, né? Olha aqui os galão. Ele armazena os galões, os valores, numa variável e passa a distância aqui que está fixada aqui numa variável também, distância. E aí então daí ele imprime bonitinho aqui, ó. Beleza? É basicamente isso, só para ficar. Ó, ficou melhor, né? O código ficou mais separadinho, dá para entender o que tá fazendo. Agora vamos ver aqui, continuar no resuminho aqui que fala. Funcionamento do programa. Cria dois objetos veículos, minivan e sport car, que nem a gente viu ali, dois veículos. Define os atributos, número de passageiros, capacidade de combustível e consumo, né, que é com MPG aquele consumo, para cada veículo. Calcula o combustível necessário para percorrer 252 milhas com ambos os veículos e exibe a quantidade de combustível necessária para cada veículo. Este exemplo demonstra como usar métodos parametrizados para adicionar funcionalidades específicas a uma classe, nesse caso calculando o combustível necessário para uma viagem. Tá? Então, assim, vamos pensar que a gente poderia fazer uma classe ali para qualquer. Dá para usar esse exemplo aqui para a gente simular. Vamos pensar a vida real aqui. Um carro, quem tem carro, né, faz ali, sei lá, Fusca, Fiat, sei lá, uma marca de um carro ele faz e faz um programinha que muda os parâmetros aqui para fazer o cálculo e adaptação para fazer um cálculo de quanto precisa para uma determinada distância, por exemplo, né? Então podemos simular isso. Então é um exemplo viável, né, para a gente pensar na nossa realidade de hoje. Então é comum, né, ter um carro e pensar fazer um programinha aqui. Beleza? Que às vezes aparecem uns exemplos pra gente fazer e a gente não utiliza, né? Então essa aqui é uma coisinha comum pra gente poder aprender. Vamos pro próximo? Temos tempo ainda, temos mais um tempinho. Tente isso, 4.1, cria uma classe de ajuda. Ainda seguindo com o aprendizado aqui que a gente acredito que a gente vai continuar aqui na parada de parâmetro, na parada de retorno. Essa classe de ajuda aqui, ó, se não me engano,
Olha, já tá até falando assim. Já também é uma classe que já é conhecida aqui, que a gente já fez. Aqui no Tentisto 3.3. Então, ele sugeriu criar um novo demo, Help Class Demo, pra gente evoluir. Eu só vou puxar aqui pra recapitular que a ideia desse help é um help de instrução. Ó, eu vou só abrir para mostrar para vocês aqui. Foi criado no capítulo 3 aqui. Ó, é um programinha aqui que tá fazendo com o switch. Ele imprime e tá fazendo captação de entrada aqui no teclado, certo? Com as opções. Então, nesse primeiro versão aqui, tem um switch aqui para escolher entre if e switch. Aí ele imprime a instrução, já que a gente está aprendendo, ele imprime um exemplo, né? De instrução aqui. Deixa eu ver. Ó. É tipo um help, sabe? Que nem a gente tem aqui. No qualquer programa ali que a gente vê um help de ajuda. Então, eu vou botar um aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, if a condição, statement. Se não, statement. Aí terminou. Só que terminou, né? Aqui tu faz uma vez e termina. Dá pra melhorar. Já tem o menu de opção, era preferível, né, voltar ao menu principal. Exatamente. Né? Dá pra melhorar. É isso que a gente vai ver. Eu acredito que a gente vai melhorar essa parte aí agora. Aqui, escolha 2, foi 2 switch. Que, como a gente já estava estudando isso, no próprio programa a gente usou no help, a gente usou o switch, né? Só que até esse ponto a gente só tinha aprendido if e switch, e eu acho que, se não me engano, o while teve outros. Beleza, vamos seguir. Eu fiz essa classe ou não? Eu já fiz, ó. Já deixei pronto aqui, mas vamos olhar bem o que ele tá querendo dizer ali, porque assim, só copiar e executar é fácil, né? Eu realmente, sim, para economizar o tempo, ó, ele já tem um menu mais aprimorado, tem métodos separadinhos, um pouco melhorado aqui. Vamos dar uma olhada no resuminho aqui, o que a gente melhorou, pra gente discutir. Essa parte de encapsulamento, que nem a gente tinha, né, eu tinha mencionado ali, que é o que eu acho que mais importante do que a gente tá vendo agora é entender isso. Alguma de vocês querem me ajudar a ler aí o resumo? Só essas frasezinhas. Alguma de vocês quer ser voluntária da gente... Eu vou mandar aqui no chat, ó. Se alguma de vocês quiser me ajudar aqui pra eu não ficar... Eu posso ler. Eba. Seria esse resumo e help class? Isso, a partir daqui, ó, do que a Pronto. gente vai... Encapsulamento de funcionalidade. Objetivo. As classes devem encapsular funcionalidades específicas e bem delimitadas. Benefício. Facilita a manutenção e a reutilização de código, evitando confusão e desestruturação. O conceito de uma classe de ajuda. Propósito. Fornecer informações sobre a sintaxe das informações de controle Java. Benefícios. Ficou em branco. A organização. A classe agrupa funcionalidades relacionadas ao sistema de ajuda. A manutenção. Ela facilita as atualizações ou modificações sem afetar o restante do programa. Aí vem agora... Pode continuar. Passos para criar a classe de ajuda. Identificação das funções. Determinar quais funcionalidades são centrais para o sistema de ajuda, como exibir um menu
verificar a escolha do usuário e fornecer informações detalhadas. Separação de responsabilidades. As funções de entrada de usuário e repetição de solicitações não fazem parte da classe de ajuda. Continua? Pode continuar se você quiser. Se tiver afim, pode continuar. Bem, estrutura da classe de ajuda, Help. Método Help-On em What exibe informações detalhadas sobre a escolha do usuário. Já o método ShowMenu exibe um menu de opções disponíveis, enquanto o método isValid em CH verifica se a escolha do usuário é válida. A reescrita da classe principal tem a integração com a nova classe, a classe principal agora chamada, desculpa. E a Help Class Demo utiliza a nova classe Help para gerenciar o sistema de ajuda. O funcionamento, a interação do usuário com o sistema de ajuda é gerenciada por métodos dentro da classe Help. Como resultado, temos a reutilização e manutenção, ou seja, o sistema de ajuda agora é componente reutilizável e fácil de manter. E a funcionalidade, o programa permanece funcionalmente o mesmo, mas com uma estrutura mais organizada e modular. Este processo ilustra a importância do encapsulamento funcionalidades em classes bem definidas, promovendo uma abordagem modular e orientada a objetos no desenvolvimento de software. Boa, é isso. É isso aí. Estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo. Achei que a gente ia só ver. É porque eu acho que isso que é o mais importante. Eu achei legal que o livro tá já se preocupando com isso, né? E não fazer os códigos só. Eu achei que ia, né? Tudo numa classe só, fazendo. Agora a gente tá aprendendo a separar as coisas. Então, aqui tem foi separado aqui uma classe help com um método help-on, né, que nem ele falou aqui, que exibe as informações que o usuário vai escolher, aí que tá passando por parâmetro, né, não é tudo no main e tudo mais. Aqui ele só vai fazer esse switch, certo? E o case de cada situação aqui. Beleza? O show menu, que nem ele falou, só para imprimir as opções de menu. Aqui só imprime, ó, por isso que é void, não retorna nada, ele só imprime, que é chamado. E esse outro if aqui, que é se é válido, que é o que ele faz, né? Int ch, que é o caractere, né? Tá meio ruim o nome dessa variável, mas tudo bem, né? A gente podia botar option, né? Ficaria melhor a opção. Isso. Se é O CH deve ser de choice, já que ele vai escolher uma opção do menu. Pode ser, como em inglês. Ele colocou lá choose one, né, no último. Isso. Só que o nome da variável realmente. Tá ruim, né? Me incomoda isso. Quando eu olho qual. E contra boas práticas, né? Que nem você falou, né? Esse what tá um pouco melhor, né? What. O quê? Help on what. What, 1, 2. Tudo bem. Podia ser óbvio. Beleza. Esse é o classe help. Eu só não entendi por que ele fica com esse cap barra aqui, ó. Não entendi. Por que ele aparece aqui? Engraçado. Mas beleza. Aí, aqui no meio, ele vai... O que ele vai fazer aqui? Não, mas é help class demo. Ele instancia, tem o choice, tem duas variáveis aqui, char, choice, ignore. Tem a classe instanciada, que é o help, que tá ruim esse nome, HLP,
OBJ. Object. Ah, não, eu vou ter que renomear isso aqui. Vou botar só help, né? Poderia ser help object, mas vou botar só help. Help. Melhor. Aí. Ah! Por que tem esse for vazio aqui, você sabe? Ele executa infinitamente, a não ser que a condição de saída vai Boa. interromper. Boa, é isso aí. É uma artimanhazinha aqui que ele fez. Mas eu acho que não tem, deve ter outras formas diferentes de fazer isso, mas essa é mais fácil, né? Fazer ele pra ficar o programa rodando sempre. Poderia fazer do while, né? Ah, bom, do while já tem aqui. O interno, né? Ele colocou no while interno. Botou um do while interno. É. Aí, enquanto ele se for aqui, ele vai executando esse for infinitamente e entra no do, no de faça, enquanto, no fazer do while. Então, o que ele faz? Ele pega e mostra o menu, certo? Aí ele pega a opção que o usuário digitou no teclado, com esse System in Read. Aí ele faz mais um do while aqui, encadeado um dentro do outro. Aí faça, dá mais um, pega mais uma opção do teclado, que provavelmente isso aqui, esse aqui, o que é esse de dentro aqui? Você sabe identificar o que esse do while de dentro? Olhando aqui, ele tá, por que ele tá pegando duas vezes? Que aqui ele lê primeiro o choice e depois, por que esse ignore aqui? Por que existe esse ignore aqui? Vocês conseguem identificar? Eu não consigo. É o enter que ele está desprezando? Exatamente. É uma forma Não. dele ignorar o enter, porque o enter não significa nada, certo? É só pra ele... Porque assim, eu posso digitar qualquer coisa aqui, sei lá, em vez de botar um número válido que é 1 até 7 ali, segundo o menu, eu poderia colocar um A, poderia colocar um e dar enter. É que é um número inválido, né? Mas eu poderia só dar enter, ficar dando enter, né? Vários enter. E aí ele tem que ter uma forma de ignorar e uma forma de identificar, né? Isso. Daí ele faz dessa forma. Porque a gente digita duas vezes, né? A opção e depois o enter. E o enter a gente podia fazer no espaço, por exemplo. Mas normalmente é o enter, né? Que a gente usa para inserir, né? Enter, insere, né? Só que mesmo assim a gente tem que fazer o comando no programa para ele pegar e ainda ignorar o enter. Entendeu? Daí aqui ele verifica assim, ó. Quando pega esse segundo read aqui, quando ele digitar a segunda vez o enter, daí ele verifica, é diferente de /n, que o /n é o que o enter faz. Quando eu dou um enter aqui, ele faz um /n. Você já deve ter visto o /n dentro do web, né? Algum código web para dar uma linha. Alguma já viu esse /n aqui como, né? Como instrução para dar uma linha? Então, daí ele verifica assim. Aí ele ignora, beleza? Aí o que ele faz? Ele pega. Se é diferente. O que ele tá fazendo? Aí ele continua o programa, certo? Sim, Se aí é ele vai diferente, ele verificar. continua. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se é diferente de válido. Se é inválido, na verdade. Porque é que eu tô negando a validade. Se é válido.
Eu não gosto desses métodos que verifica ao contrário, que tem que negar. Não curto muito também. É, é, Mas tudo bem. Aqui ele tá validando para ver se é uma das opções, né, do menu. E é diferente de que também, porque o que sai do programa. Senão ele fica lá a vida inteira, né? Toda a vida. Então, se não é. Se é inválido. Se é inválido, se ele, inválido, ele fica no loop, ele sai. aguardando Uhum. informar uma opção válida, Isso. Que né? aqui é a condição para sair do programa, né? Do while. Sim. Faça enquanto não for. Até enquanto não for válido a opção. Não, dá Então, para ele entender. fica no menu, sempre apresentando o menu, enquanto você não informa uma opção válida, de 1 a 7, ok. Aí Isso. ele fica nesse do while. Uma vez que você informou de 1 a 7 ou o quê, aí ele vai fazer o teste aí, né? Se é que. Se for que ele interrompe, né? Sai do programa, sai do for, sai tudo. Dá o break aqui, ó. Isso. Por causa desse break. E O- se não for que, né? Ele vai imprimir, né, o help que você solicitou, das opções disponíveis do Isso menu. aí. Beleza? Muito Mas difícil. esse código podia ser simplificado depois de citar mesmo. É, dá para melhorar ainda mais. Dá para facilitar melhor a vida de ler, né? Porque É. aqui eu tô meio que verificando uma negação aqui para sair. Eu acho que daria para melhorar, mas assim, não tá ruim assim esse código. Para um programa simples, até que tá tudo bem. Beleza? Aí ele dá um outro println aqui, printa uma linhazinha e e pega o choice aqui, ó. Que aqui ele tá fazendo o seguinte, até aqui ele só tá pegando os valores e verificando se é válido, se é inválido para sair fora ou se é que para sair fora, né? Para ser inválido. Se for válido, ele vem aqui e chama o help on o help. Realmente daí se ele chegou até aqui é porque ele realmente chamou uma opção válida. Certo? Vamos executar. A gente agora que entendeu o programa, ó, ele imprimiu o menu. Vamos botar aqui o 1. Digitei 1. Ó, ele ficou esperando, né? Porque ele aqui, ó, ele ficou esperando. Primeiro faz 1, lê a primeira linha. Aí ele tá esperando, ó. Ele tá nessa linha aqui, ó. Eu até posso botar um debug aqui pra vocês verem. Ele deve estar aqui nessa linha, ó, aqui, ó, esperando. Eu vou dar um. Depois eu testo as outras opções válidas. Eu vou dar um Enter. Aí que ele vai. Como é válido a opção 1, né? Ele não entrou nem aqui para parar. Não é que para dar o break. E aí ele entrou aqui no help. Certo? Daí ele imprimiu o if. Imprimiu aqui a condição. E ainda voltou aqui para cima. Voltou pro fora infinito e voltou com o menu e aqui tá esperando de novo uma outra entrada. Beleza? Vocês entenderam o programinha? Tá legalzinho, né? E aqui no final ele bota um choose one to quit. Beleza. Aí aqui eu posso testar aqui, continuar. 2, enter. Que é o switch. 3 é o for. O 4, o while. Tá imprimindo direitinho. 5 é o do while, que a gente usou ali. A condição para sair, né? Statement. O que é statement em inglês? Não me lembro. Faça a instrução, o statement, enquanto a condição, que no caso a condição aqui, é uma opção inválida. Certo?
o break. O break, o que ele faz? O break, ele explica o break e o contínuo. Se eu der enter aqui, ó, ele até aceita, mas ele não faz nada. Ele só imprime de novo. Se eu botar A, aí ele continua no... Ele diz que é uma opção inválida, mas ele não faz nada. Aí se eu apertar Q, aí realmente ele sai do programinha. Process finish. Legal, né? Bacana, deu pra gente... Como se fosse um programinha de terminal, como se fosse não, realmente um programinha de terminal aqui. E a gente vê aqui. Alguma dúvida, alguma observação, alguma questão aqui, opa, do que foi... Esse programa é um programa simples, mas que exercita diversos conceitos, né? Que a gente viu nos capítulos anteriores, né? Sim. E de forma mais estruturada, encapsulada, né? Isso aí, a gente tá evoluindo, né? Evoluindo. Aos pouquinhos. Então já estamos... Tá ficando um pouquinho mais complexo. Mas beleza. O que temos pra continuar aqui? Agora a gente vai... Pra finalizar, não sei se vocês têm tempo ainda. Eu tenho um tempo pra terminar aqui. Seria mais essa paradinha aqui dos consultores. Que eu tinha planejado pra gente ver... finalizar de ver hoje. Pode ser? Aí eu vou seguir aqui. Quem puder ficar. Quem precisar sair, fica à vontade, tá? Vou deixar gravado. Aqui no livro, deixa eu puxar aqui. A gente evoluiu com a classe veículo, que é o sisteminha de help. Não sei se a gente vai continuar evoluindo com ele mais, né? Mas quem sabe. Consultores. Vamos estudar os consultores. Consultores e consultores parametrizados. Que daí, né? O que é consultor, né? Vamos partir desse princípio. O que é um consultor? Inicialização de objetos. Né? A gente já usou, a gente geralmente usa ele vazio, mas a gente pode fazer ele parametrizado também. Então, os consultores são métodos especiais que inicializam os objetos a serem criados. Eles têm o mesmo nome da classe e têm o mesmo tipo de retorno, que é a classe, a própria classe, certo? Aí a gente vai ver ali no código. E às vezes a gente usa e nem sabe identificar, né? A utilidade. Os construtores são usados para fornecer valores iniciais às variáveis de instância ou realizar tarefas de inicialização. Geralmente é para isso. Tá? Essa é a utilidade dele. Construtor padrão, sempre existe um construtor padrão já. Qualquer objeto que a gente cria, ele já tem um que fica implícito. Não precisa ir lá e definir da própria classe. A não ser que a gente... Não, a gente tem ele implícito quando a gente estende alguma classe obj, alguma coisa assim, mas padrão, aqui ó, se a classe não definir o construtor, o Java fornece automaticamente... sim, eu não tô enganada, porque eu não tava lendo o livro. Sim, ele já tem um construtor padrão. Mas que ele é público, mas a gente pode deixar ele privado também, né? O construtor padrão inicializa variáveis numéricas com 0, referências com null e booleanos com falso. Então, ele faz tudo a inicialização, tudo do jeito dele, que é tudo zerado. É tudo nulo e é tudo falso. Então, assim, esse que é o risco de usar sempre o construtor padrão, porque ele deixa as coisas... Ele inicializa, mas deixa as coisas com os valores, de repente, não é o valor que a gente gostaria. Já inicializar já com o default, né? Com o valor default. E a gente vai aprender a construir nosso próprio construtor agora.
e não usar o padrão. Aqui tem um exemplo. Tem um consultor que inicializa a variável de instância x com o valor 10. Então, assim, se eu sei que minha variável, o valor default dela é 10, então por que eu vou usar o consultor padrão que inicializa ela com 0? Não, né? Eu vou fazer o meu consultor. Aí tem essa classe aqui, myClass, com um atributo, né? X. E aí aqui eu tô fazendo um consultor com o mesmo nome da classe. Entre chaves aqui. E parênteses, entre chaves. Inicializando com o valor 10. Beleza, né? Dá pra entender aqui bem facinho. Eu até coloquei aqui no código esse exemplo. Aqui ele está criando duas classes, myClass. Inicializa com 10. Aquele mesmo carinha. Se eu imprimir aqui, ele está imprimindo 10, 10. As duas classes, com 10 e 10. Beleza? Opa, perdão. Agora, consultor parametrizado, o que é? É quando a gente passa um parâmetro, né? Alguma coisa ali por parâmetro no método do consultor. A gente estava fazendo isso com o método normal e agora a gente pode fazer com o consultor da classe. Unicidade de parâmetros, consultores parametrizados permitem inicialização de objetos com valores diferentes, né? Do que tudo vazio, tudo zerado. Eles aceitam parâmetros da mesma forma que métodos, né? Porque são métodos mesmo, declarados dentro de parênteses após o nome do consultor. Aí então aqui tá dando um exemplo desse myClass aqui, parametrizado. Na criação de objetos, valores diferentes podem ser passados para inicializar x com valores específicos. Estes tópicos destacam a importância de consultores para a inicialização segura e correta de objetos, além de permitir a criação de instâncias com diferentes estados iniciais, né? Eu não vou ir lá criar um objeto com tudo zerado e depois ir lá na mão e ter que ficar setando tudo, né? A não ser que o programa, ou seja, sei lá, é um código legado. Eu não posso mexer no objeto, porque ele está sendo usado em vários lugares, mas criar um construtor não vai necessariamente impactar em nada. Se tu criar um construtor passando um parâmetro diferente, tu não vai usar os lugares que estão usando o construtor padrão, não vão ser afetados. Só vai ser afetado se eles estiverem usando o construtor que tu tá alterando, né? Mas se tu criar um construtor novo e for utilizar, não tem problema nenhum, se é uma coisa nova, né? Aqui ele tá criando um myClass, que é o mesmo, passando o valor do int ali, e poderia ser x, né, que ele botou aqui, podia ser o mesmo, só que ele botou exatamente, eu acho que de propósito, pra gente ver aqui que tá atribuindo, ó, o i com x. Mas geralmente a gente usa o mesmo nome. O mesmo. Eu acho que eu coloquei aqui no código também. Só que eu coloquei myClass 2 para não dar problema naquele outro exemplo que já tá usando aqui, ó. Que tá usando sem o consultor, sem passar parâmetro. Aqui ele tá inicializando aqui direto, né? Com default. Aqui eu tô passando o valor por parâmetro. Então, vamos ver aqui, ó. Parâmetro. Aqui, essa classezinha aqui, ele tá usando aquele myClass 2. Passando valores diferentes. Por quê? Porque isso dá mais flexibilidade, certo? Eu tô com uma forma mais flexível de inicializar a variável lá.
Então eu posso passar 10, eu posso passar 8. Aqui dessa forma, fica engessado, fica, não, se eu sei que vai ser sempre 10 toda a vida esse valor, então inicializar com 10, então tá beleza, então não tem problema nenhum. Agora, se é um valor que eu vou precisar alterar, valor default, né? Então, realmente, sei lá, vou... Ou até mesmo assim, vamos pensar naquela classe veículo lá. Classe veículo, cada carro consome um valor diferente, né? Sei lá, eu vou criar a classe veículo lá com os parâmetros que mudam de acordo com veículos, são diferentes. Então, eu posso passar aqui no consultório, certo? O Vectra usa, sei lá, consome tanto, um Fiat consome tanto, daí eu vou passando aqui, ó. Diferente, para cada modelo diferente. Essa ideia. Aí aqui ele apresentou aqui, cada um tá com um valor diferente de X lá. Beleza? Essa é uma forma de também... Vocês sabem o que significa o tal de encapsulamento que a gente estava falando ali? Que é tão importante e tal. Mas às vezes a gente não sabe explicar o que é um encapsulamento. E tem um pouco a ver com isso aqui também. Eu tô meio que decidindo aqui se eu vou deixar o valor de X disponível para ser alterado ou não. Aqui o valor de X ele pode ser alterado, inicializável. Aqui o valor de X não pode, né? E essa forma aqui, ó, eu tô alterando, eu acho que é bem importante sinalizar aqui, essa forma aqui eu tô alterando o consultor padrão, que é vazio. Nesse caso aqui eu não tô alterando o consultor padrão dele. Se eu quiser, eu posso criar, se não me engano, aqui um myClass aqui, T3, ó, usando o consultor padrão, opa, só que o myClass 2. Ah, não. Eu tenho Não, mas é porque eu acho que você vai ter que declarar, né? Eu estava com essa dúvida. Pois é, mas não tem o implícito, o consultor padrão Não, implícito? tem o implícito, mas uma vez que você define um construtor, para você manter o implícito, você tem que declarar ele aí na classe. Então vamos fazer Isso daí é assim, né? É uma curiosidade, eu acho que é isso. Não, sim, com certeza. É que na real, ó, ele tá Ele iniciando. Eu nem já vou botar até nada. dá a sugestão aí. Eu nem vou botar nada porque Não ele já precisa vai. isso. Ah, não, ele é obrigatório aqui. Mas ele não é obrigatório no sentido de inverter? O padrão tem que ficar acima do que você está subscrevendo? A declaração dele? Será que faz diferença a ordem das coisas aqui? Não, acho que não. Não fez, né? Deixa eu ver. Ele tá reclamando. Tá, eu quero usar o padrão mesmo aqui pra criar essa myClass 2. Beleza? Só que é engraçado. Deixa eu ver aqui, problems. O que ele diz aqui? Vocês costumam usar essa... Esse problema não existe, é só a ideia sendo a ideia. Found problems related to myClass int. Não, cara, eu não... Eu quero um consultor padrão e eu quero um que não seja padrão. Só que, ó, tá vendo? Ele tá meio que me obrigando a inicializar com 0. Eu vou inicializar com 0 aqui. Aí ele... Não vou comentar isso, né? Porque não faz sentido. Mas ele meio que me obrigou a inicializar a variável.
É que se fosse Entendi. É que normalmente sim tem umas classes, por exemplo, assim. ah, que extende, né? Por exemplo, assim. Extends. Se eu for botar aqui. Extends object. Vou tirar essa inicialização. Tá vendo, ó? Ele não reclamou mais. Porque é um object. Entendi. Tem um super aqui, se não me engano. This ponto super. Normalmente tem um. Por quê? Porque o object ele já tem. O object Construtor. ele tem um construtor, olha, entendeu? Que normalmente a gente vê às vezes os objetos dentro da empresa, eles tendem alguma coisa, então eles já têm um padrão. Mas nesse caso aqui, como eu não estou estendendo nada, por isso que vocês têm que prestar atenção assim bem nessa questão aqui das classes, né? Às vezes a gente nem sabe. E como aqui é uma classe simples e não tem nada, eu não estou estendendo nada, ele meio que tava me obrigando. Uhum. Olha, agora ele não reclamou mais. Isso que eu tô achando que a ideia é. Oi, tá louco? Olha, cadê o. Cadê o problema? Cadê? Vamos executar aqui, ó. De novo. Aí, vou imprimir aqui, ó. Vai estar com 0, né? O último com 0. Oi, não reclamou mais. Eu acho que era a ideia. A ideia não tinha Loucura. compilado essa classe direito. Loucura, tá confundindo a gente. Mas tudo bem, a gente teve que fazer um consultor padrão aqui. Será que se eu apagar aqui ele vai reclamar? Agora mesmo assim ele vai. Não, eu tenho que ter. É isso aí. Esses são consultores parametrizáveis que a gente se propôs a ver aqui. Até teria. Tem uma parte a mais aqui que. Consultor parametrizável. Consultor tem um parâmetro, beleza. Adicionando um consultor. Só para finalizar aqui, o que ele tinha proposto aqui, eu pensei em fazer aqui para finalizar e botar ali no resumo e eu não coloquei ali o. Acho que eu comecei a. Deixei no. E deixei. Comecei a fazer e não terminei aqui. Mas a ideia que ele estava sugerindo fazer ali no livro é só a gente fazer um consultor para classe veículo, porque aqueles parâmetros estavam tudo jogado lá e a gente estava inicializando os parâmetros, né, que é os passageiros, o combustível aqui, aquele MPEG, tava tudo no main, certo? Então vamos finalizar aqui só para fechar com chave de ouro o nosso encontro. Essa melhoria aqui de a gente colocar um consultor na classe do veículo, certo? Daí vai ficar bonitinho. E esse cara que fica incomodando, que ele tá incomodando? Que agora você definiu o construtor, é o problema que estava dando antes. Aí está sem agora onde utiliza o veículo, a classe veículo, Ah, o sim. construtor padrão, e aí ele não está. Vamos ter que alterar onde tá usando, certo? Aqui, ó. Isso. Vamos lá. É no veículo demo. A não Que ser aí que eu ele está faça. exigindo, a não ser que você cria o construtor padrão. Isso mesmo. Eu vou criar. Isso. Só para a gente ter essas duas opções, para não dar erro em tudo que é lugar, porque tem duas classes, se não me engano, tem duas classes ali que a gente está usando. De exemplo. Então aqui ele vai ter o padrão, o vazio, e vai ter o. E esse veículo demo é o que é o primeiro exemplo, vou deixar assim. Agora tem um fuel couple que a gente tinha feito. Cadê o fuel? Não, Tem fuel. o minivan. Isso. A ideia é passar para cá. Isso. Então eu vou passar o passageiro
7, o 16, vamos melhorar aqui, o 21 aqui, e aí capa fora esse código daqui, vai ficar bem mais elegante o código. 2, 14, 12 e capa fora. Olha que bonitinho, ficou muito melhor. Vocês costumam botar a linha pra dividir as coisas? Olha, eu tenho essa mania de separar as coisas assim. Eu também tenho. É isso aí. Feito, meninas? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem comentar aqui sobre o que a gente viu hoje? Acho que é isso a proposta. A gente finalizou, conseguiu finalizar aqui o que era pra gente aprender hoje. E aí o próximo vai ser, tem operadores. Já estamos terminando aqui, ó, o capítulo. Acho que falta pouco aqui. A Marina vai finalizar aqui, ó, vai falar sobre coleta de lixo, finalize. E daí daqui a pouco a gente já vai pro os exercícios finais e vamos pro capítulo 5. Estamos quase lá. Estamos evoluindo bastante. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, né? É bom, a gente vai revisando. Tá sendo bem bom para mim também. Então é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, sugerir alguma coisa, fiquem à vontade. Falem lá. Eu vou subir aqui o que a gente viu. Capítulo 4. Opa. Vou subir aqui no Git. Se vocês quiserem, podem baixar e sugerir melhorias aqui no código também, no repositório. Beleza? E boa tarde para vocês. Não quiserem comentar mais nada, tenham um ótimo fim de semana e a gente continua os estudos no próximo encontro. Muito obrigada. Boa tarde aí, pessoal. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, meninas. Boa tarde. Tchau, tchau.